Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Se não tiver, vai ficar. Para a glória de Deus. Dois homens foram ao templo orar. Um deles era um fariseu orgulhoso e o outro um desonesto cobrador de impostos. O orgulhoso fariseu orava assim: Eu lhe agradeço, ó Deus, porque não sou um pecador como todos os demais, especialmente como aquele cobrador de imposto ali, porque eu nunca engano os outros. Eu não cometo adultério. Jejuo 2 vezes por semana e dou a Deus 1/10 de tudo quanto ganho. Mas o cobrador de impostos ficou em pé de longe e não tinha coragem nem para levantar os olhos ao céu quando orava. Porém, batia no peito com grande arrependimento, exclamando: Ó Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Eu lhe digo que esse pecador, e não o fariseu, voltou para casa perdoado, porque os orgulhosos serão humilhados, mas os humildes serão honrados. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele contou essa história que eram dois pecadores, dois homens que foram, ao templo orar. Mas ele era muito orgulhoso, o coração dele era cheio de orgulho. Ele era cheio de si, dele mesmo. Então ele se orgulhava de não cometer adultério, de dar o dízimo. Então esse estava errado, porque ele estava pecando mais ainda do que o outro. Estava pecando demais fazer uma coisa dessa. E o outro não, o outro reconhecia que era pecador. E ele pedia ajuda para Deus. Mas esse outro não. Esse outro, ele se orgulhava das coisas que eles faziam. Mas não se orgulhava de Deus. Ele não dizia que obrigada, Senhor, por ter me ajudado, por ter me feito essa pessoa. Ele achava que tudo era ele, que ele era o bom, o orgulhoso, que fazia e acontecia. Era coisa bem feia mesmo. Fazer uma coisa dessa, desprezando os outros, que está desprezando o outro. Isso é uma atitude muito feia mesmo. Eu vou deixar aqui uma palavra para a meditação de vocês, que está em Lucas, capítulo 18, versículo 9, que diz assim: Depois ele contou essa história a alguns que se orgulhavam da sua boa qualidade e caçoava de todos os demais. Jesus contou essa história desses dois homens. Foi Jesus que contou. Porque o outro se orgulhava das boas qualidades dele, se orgulhava de tudo que ele fazia de bom. E nisso eles tinham o direito de ficar desprezando os outros, maltratando os outros, achando que ele era o melhor, que ele era o bonzão. E então ele agia errado. Isso não, a gente não deve agir desse jeito. Nós devemos agradecer a Deus por Deus ter nos ajudado, por Deus ter nos abençoado. Desculpa o barulho, é o caminhão do lixo que está passando aqui. Então é isso que acontece, quando as pessoas oram demais e acham que é santo, que tem que achar que a outra pessoa não merece nem chegar perto delas. É um orgulho que entra dentro do coração, que a pessoa acha que é melhor que todos. Isso é horrível. A gente tem que ser humilde, saber que nós erramos, mas que Deus, ele nos liberta, ele nos cura. E que a pessoa que está ali pecando, fazendo coisas erradas, mas ela pode ser salva, ela pode ser liberta.
Não é porque a gente está no caminho de Deus, um caminho, né, abençoado, não está fazendo nada errado, que a gente tem que ficar tirando sarro daqueles que estão achando que é melhor do que eles. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente só tem que mostrar a diferença e não o orgulho, como aquele homem mostrou. Ele estava cheio dele mesmo, cheio de razões dele, mas ele não estava nem sequer agradecendo a Deus por Deus ter feito ele o que ele era. Ele estava se humilhando, aquele homem que estava orando. Enquanto ele orava, ele estava falando do outro que estava ali. Que horrível, né? Muito horrível mesmo. Muito feio esse negócio. Ele orava assim: eu lhe agradeço, ó Deus, porque não sou um pecador como todos os demais, especialmente como aquele cobrador de imposto ali. Olha só, enquanto o homem estava ali sendo justificado, ele estava sendo, com a própria palavra dele, condenado, porque ele estava sendo muito hipócrita. Ele está achando que ele era tal, né? Que ele conseguiu tudo. Mas em nenhum momento ele falou: obrigada, Senhor, por ter me libertado. Obrigada, Senhor, por ter... Hoje eu posso, né, ser essa pessoa que eu sou. Mas não falar do outro que estava orando, porque o outro era um assunto com Deus, não era com ele. E é nisso ele foi reprovado por Jesus, nessa parábola. Por isso nós temos que sempre orar, mas não ficar falando dos outros, o que os outros fez, o que os outros deixou de fazer. Mas sim, ser grato ao coração e dizer a Deus obrigado por Ele nos deixar desse jeito. E que nós oramos para que outra pessoa venha ser igual a nós, mas com amor, com carinho, não com desprezo e humilhação. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro por essa pessoa, Senhor Deus, que ela, Senhor Deus, meu Pai, só porque ela tem uma unção, Senhor, ela despreza a outra, ela não quer saber das outras, Senhor, se chega perto dela, ela não quer nem conversa, porque ela quer aquelas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, que tem unção, Senhor, que fica só no sapatinho, meu Pai, pessoas, Senhor Deus, meu Pai, que despreza, Senhor Deus, a oração da outra, meu Pai, e ela não sabe, meu Pai, que aquela que é humilde, aquela que não tem essa, não fica pulando no sapatinho, tem mais unção do que a outra que está pulando no sapatinho, porque ela não conhece a vida de ninguém, só que conhece a vida dos outros. Meu Pai é o Senhor. Pai amado, tantas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, colocando tapete, Senhor Deus, por passou a passar, Senhor, pensando que são melhores que a outra. Pai, ninguém é melhor do que ninguém, o Senhor usa todos como o Senhor quer. Deus amado, Deus misericordioso, que essa pessoa, Senhor Deus, meu, venha se corrigir, Senhor Deus, e que todo mundo são igual, dependendo, meu Pai, da unção de cada um. Nenhum pode ser melhor do que o outro, nenhum pode orar melhor que o outro. Não, eu oro melhor, não, eu canto melhor, não, eu faço melhor. Isso para Deus não é nada. Deus prefere aquele que não canta melhor, que não faz melhor, não faz nada, do que aquele que fica se batendo no peito, dizendo eu sou o melhor, eu faço, eu aconteço. Deus não quer pessoas assim no reino dele, porque são pessoas orgulhosas, pessoas cheias de si. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa essa pessoa, abre a mente dela, o coração dela, Senhor, para que ela possa, Senhor, saber, meu Pai, o que é, meu Pai, humildade, Senhor. Ter humildade no coração, meu Pai. Pai Todo-Poderoso, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.